Eu vou gravar por aqui porque por algum motivo o Facebook me proibiu de transmitir por 30 dias alguma postagem, né? Praticamente meu Facebook é completamente político, é só política, não tem nada da vida privada, não. Então, assim, eu queria comentar um áudio que eu recebi do diretor da Unimed de Fortaleza. Esse diretor, inclusive, ele vem falando sobre a questão sanitária, sobre a questão de saúde, sobre o problema do coronavírus, né? E se destaca essa tentativa de isolar o coronavírus como algo que não é político, porque parece que essa politização em torno dessa pandemia está incomodando algumas pessoas, né? Eles acham que isso é uma forma de tirar o foco do problema, né? Como se o problema não tivesse pudesse se isolar esse problema, ele fosse simplesmente um problema sanitário, médico, mas não político, não social, né? E nesse mesma fala, ele fala que votou no Bolsonaro, mas Bolsonaro não é nada para ele não quer saber de Bolsonaro, né? E a minha ideia é fazer algumas mediações, né? E criar fazer uma problematização sobre essa tentativa, vamos dizer, de mobilização despolitizante, né? De mobilização antipolitização, né? Que é essa fala não de um, mas de vários médicos, né? Como a gente vive num contexto que é muito claro, assim como as pessoas reproduzem falas, né, sem antes ter refletido sobre elas. Por exemplo, eu vi já na boca de várias pessoas dizer que o Mandetta está fazendo um excelente trabalho. Então, como eu já vi isso vindo das mais diferentes pessoas sem formação, pessoas com formação, etc., sem que as pessoas consigam dizer o que é esse excelente trabalho, né? Porque o Mandetta foi uma pessoa que foi colocada no ministério, assim como todos os outros antiministérios do Bolsonaro, com um propósito específico, o propósito de acelerar, né, a privatização da saúde no Brasil, de acelerar essa destruição do sistema único de saúde, né, brasileiro, ou privatizar, né, serviços dentro desse sistema, né? Ele foi colocado dentro de uma lógica de alguém que tem apoiado esse trabalho de desmonte da saúde pública aqui no Brasil, que vem desde o governo Temer, não é? Com a PEC da morte, a PEC congelou gastos, né, por 20 anos, então hoje, esse ano é 9 bilhões a menos, né, de reais injetado nesse sistema, que entra quase que colapsando, e tem essa fala, que é uma fala que parece uma fala, claro, como é uma pessoa, uma figura de autoridade na sociedade, e as pessoas tendem a seguir e reproduzir de forma irrefletida, né, esse tipo de fala, né, como o Mandetta fez um grande trabalho, o Mandetta fazendo um excelente trabalho, e o trabalho do Mandetta é simplesmente não seguir o Bolsonaro, né? Qualquer pessoa minimamente com juízo não seguiria essa ideia de romper o lockdown, de romper o isolamento. Então, isso é genial do Mandetta. Quer dizer, um país que subnotifica o número de pessoas infectadas, né? Porque você vê, a gente aqui consegue detectar 4 vezes menos do que a Argentina detecta. Com o número de pessoas que estão infectadas pelo coronavírus. Porque tem uma política de subnotificação disso. Essa política vem do Ministério da Saúde. Essa política vem do governo Mandetta e Bolsonaro. O Mandetta não está no governo Bolsonaro por acaso. Enquanto você tem todos esses ministérios, Weintraub, né, que são ministérios de destruição, né, de pautas de destruição, quando você vê o ministro Salles, né, destruição da questão ecológica no Brasil, né, o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento, então todos são anti-ministério, e o da saúde não é diferente. Né? Então as pessoas estão refletindo sem que depois possa vir uma justificativa que você vai ver que é a pessoa que chegou àquela conclusão. Não.
Quando eu fui ver, essa fala vem, sabe de quem? Essa fala saiu de um posicionamento da deputada Janaína Pascoal, que foi a musa do impeachment da Dilma, né, que trabalhou até pouco tempo com o PSDB e que foi um dos âncoras, né, dos pilares que ajudou a eleger o Bolsonaro, né? É uma bolsonarista de raiz. Ela que fez essa fala, né? Essa fala de que o Mandetta, poxa, o Bolsonaro, ela e a Joyce Hasselman, agora querendo são as Madalenas arrependidas, né? Querendo tirar o corpo fora e a responsabilidade, nunca fui bolsonarista. Ela lançou essa fala de que o Mandetta é um cara sério, é um cara que fez um grande trabalho, né? Ele tá fazendo um trabalho excepcional, né? Então o Mandetta... E as pessoas estão repetindo isso sem que elas consigam dizer o que é o trabalho excepcional do Mandetta. Então essa fala vai ser uma fala que vai estar presente no corpo médico como um todo, né? E aí eu queria fazer exatamente aqui uma reflexão de domingo, né? Sobre essa questão de qual é o perfil dessa classe médica conservadora que vem de famílias conservadoras no Brasil. Porque essa classe médica agora fala de uma... Ela tá tendo essa demanda por uma desaceleração nesse processo de politização, que ela parece que tem medo. Mas essa classe médica foi a mesma que foi aos aeroportos. O aeroporto de Fortaleza. Foi ao aeroporto de Fortaleza e gritava contra os cubanos, os médicos cubanos, né? Aqueles médicos que têm um perfil da classe trabalhadora brasileira, eles têm a cor de pele, eles têm a pele negra, né? Eles têm a cara de pobre, como diz aqui no Brasil. E elas gritando, eu lembro de uma que dizia, vai escravo! Né? Então, quer dizer, agora... Esse processo foi desde o processo que culminou com o golpe, né, e com a retirada da Dilma e com a presença esmagadora da classe médica brasileira nesse processo de uma politização à direita no Brasil. Agora que tem um problema do coronavírus, aí chega os médicos, né, com a sua fala doutoral, pedindo uma despolitização. Não, que eu não quero saber de Bolsonaro, essa coisa de direita e esquerda. Não. Vamos lembrar aqui, vocês até pouco tempo estavam apoiando uma política de Estado mínimo. Uma política que ia levar os serviços públicos a colapsar. Até pouco tempo, vocês apoiam um governo que destrói universidade e destrói recursos para as escolas públicas e para os hospitais. E agora vocês querem voltar para a população para dizer que o problema é um problema que não tem nada a ver com política, nada a ver com Bolsonaro, tem tudo a ver com Bolsonaro e vocês são responsáveis também por isso, né? Então, eu queria ver aqui, né, como essa classe, né, qual é o perfil dessa pessoa que em geral, egresso dos cursos de medicina e também dos cursos de direito, o perfil socioeconômico desse pessoal, né? Porque esse pessoal, a sua grande maioria, são pessoas cujas famílias conservadoras são famílias que são coniventes com os crimes sociais, né? Com a questão da desigualdade, com a questão da concentração de renda, que isso parece uma coisa que se tornou uma coisa natural, né, no nosso país, com esse país que ele tem uma situação completamente diferente dos 20 países das 20 maiores economias do mundo, que é a questão da partilha de privilégios, né? Então, você vai ver essa galera, como é que eles ficaram tudo com relação à PEC das domésticas aqui no Brasil, com a tentativa de regularizar os trabalhos das empregadas domésticas no Brasil, né? São pessoas que vêm dessas classes que são... a pessoa não entra no curso de medicina ou no curso de direito porque a pessoa está interessada em resolver o problema da saúde do país. Ela não entra no curso de direito porque ela está interessada em resolver o problema da justiça, da desigualdade, da justiça social, nada disso. Ela entra porque ela está motivada, no caso
do direito pela uma política de partilha de privilégios. Ela quer fazer parte disso, ela ingressa num sistema, né? Ela vai se relacionar e fazer carreira e ter as suas chances de ascensão dentro desse sistema se ela falar a mesma linguagem do sistema. Ela vai, porque esses cursos que são cursos de elite permitem, né, um distanciamento social maior, né? Então ele vai atrás disso do 14º salário, quando era no caso dos juízes e desembargadores, né? Então por isso a identificação com a indumentária desse pessoal, né? Com a linguagem desse pessoal. Então é isso aí, na verdade, a minha fala é para chamar uma atenção para a gente voltar à politização e não despolitização, né? Então, assim, as pessoas vão fazer direito ou medicina, não é porque ela quer resolver esse problema de saúde nem da justiça, é porque elas querem ter a partilha, né? Elas querem ter para elas estendidos privilégios. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Há 2 anos atrás, o 14º salário de juízes e desembargadores, só 214 lustres. Ele era maior, né? O 14º salário de 214 pessoas, né? 197 juízes e o resto desembargadores, era maior do que o custeio da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte inteiro. 214 pessoas. O salário, o pagamento do 10º excedia o custeio de uma universidade que tem milhares de funcionários e milhares de alunos. Entende? Essa é assim que funciona. A cabeça dessa galera é uma cabeça de uma sociedade de castas, né? Uma sociedade de casta que você pode ver, já viu desembargador e juiz falando cinicamente sobre seus próprios privilégios? A defesa cínica sobre seus próprios privilégios? Pois, doutor, eu quero voltar à politização. Porque esse problema é um problema, a questão das favelas, né? A existência de favelas é um problema que o senhor tem de colocar nessa equação aí sobre a saúde pública e as condições sanitárias da contaminação do coronavírus, né? Não foi um problema a existência de favelas, de populações inteiras, né? Morando em habitações em que elas dividem as habitações com muriçocas, com esgoto, com rato, o esgoto a céu aberto. Isso não é um problema político? A gente tem de isolar esse problema político? A gente tem de ficar numa coisa pontual, falar em solidariedade? Agora? Qual solidariedade? Pois faça assim uma fala, porque eu tenho uma fala. Até os Estados Unidos, que tem um governo também de extrema direita, os Estados Unidos, eles liberaram 2 trilhões de dólares para injeção direta na economia. A Alemanha liberou 720 bilhões, em torno de 720 bilhões de euros para injetar na economia, para custear a quarentena das pessoas. Eu tinha observado isso. A Argentina liberou um salário que traduzido, uma renda mínima que traduzida, convertida em reais, é 820 reais. 820 reais. A Argentina que está numa situação econômica ainda pior do que a do Brasil em função do governo neoliberal que lá teve. E o governo daqui só saiu da casa dos 200 reais para uma escala maior por causa da oposição, né? Por causa da oposição. Porque esse governo, a primeira pedida dele foi esse governo que vocês apoiaram, né? Diretor do hospital da Unimed de Fortaleza, né? A classe dos médicos. Esse governo que vocês apoiaram propôs, a primeira coisa que saiu da cabeça dele foi mandar o trabalhador para quarentena e cortar o salário por 4 meses. Eu não vi vocês falarem em política nesse momento. Eu vejo agora vocês mandando esquecer a política. Não é para esquecer não, viu, doutor? Não é para esquecer política não, é para lembrar como é que o senhor, doutor, vem votando nesses anos todos. Como é que o senhor vem votando? Que tipo de programas sociais, que tipo de programa político vocês vêm apoiando até agora? E agora
vocês vêm com a fala vazia de solidariedade. Não, não casa não, doutor. Não casa essa fala agora. Não dá certo essa conversa de vocês, tá certo? Então eu acho que é o momento sim de politização. É o momento para a gente sair dessa crise com um aprendizado sobre classe social, sobre lugar de fala, de onde é que fala essa classe desses médicos que tentam frear esse processo de aceleração de pessoas que estão começando a discutir, por causa da pandemia, conflitos, né, sociais, concentração de renda, o papel e a necessidade do Estado. Sem um Estado agora a gente estava perdido, né? Essa que está colocando em xeque essa ideia de Estado mínimo, essa política, esse discurso de meritocracia que, como diz Boaventura, né, de Souza, eu não sei se foi o Boaventura ou se foi o Miyakoto que fala que esse discurso de meritocracia é uma coisa típica, né, de sociedades que não conseguem gerar bons empregos. É isso? Então eu fico por aqui. Esse é meu recado, é minha fala de domingo, também é o meu grito, né? É diante de uma classe que ajudou a gente chegar numa situação de estrangulamento, né, social. E agora fala que a gente tem de esquecer a política. Esqueço não, a gente não esquece quando vocês apoiaram a política que expulsaram os médicos cubanos aqui do Brasil. A gente não vai esquecer. E eu vou estar aqui para lembrar, né? Então é isso, eu me despeço, agradeço pela atenção, agradeço pela paciência. Um bom domingo, fica no lockdown, trancado em casa, não é? E é isso aí. Tchau, até a próxima.